Olá, pessoal! Bom ver você novamente. Aqui é a professora Thaís, de Matemática, e hoje a gente vai aprender sobre equações do segundo grau. Mas antes da gente começar a resolver, entender sobre as equações do segundo grau, vamos ver mais ou menos aonde que a gente pode utilizar no nosso dia a dia esse tipo de conteúdo. A equação do segundo grau, ela resulta em um gráfico chamado de parábola. Essa figura aparece no nosso cotidiano, por exemplo, para calcular a distância que a bola vai parar após um chute para o alto, né? Se a gente chuta a bola para o alto, ela vai fazer uma trajetória de parábola, né? Ou também, se a gente pensar nos tempos antigos, a trajetória de uma bola de canhão, que ela é lançada, né, de baixo para cima e vai fazer uma trajetória de parábola quando cair, né? Na arquitetura, ela calcula a abertura de arcos em portas, janelas, portões. É usada também na economia, na bolsa de valores, ou em construção e manutenção de antenas parabólicas. Essas são, portanto, algumas das aplicações das equações do segundo grau, que a gente vai começar a aprender a partir de agora. Estudou a equação do segundo grau? Bom, o Galileu Galilei, ele foi um físico, matemático, astrônomo e filósofo italiano, que teve um grande papel na Revolução Científica. Galileu foi um dos responsáveis pelos estudos que envolvem a queda livre de corpos. Ele descobriu que todo corpo em queda livre, ou seja, abandonado sem que seja aplicada uma velocidade inicial, pode ser modelada. O que significa modelada, professora? Pode ser estudada, a gente pode entender a respeito disso. Todos os corpos, eles vão seguir um padrão, pode ser modelado, vão seguir um padrão. Então, a gente pode ter uma fórmula para calcular todo tipo de corpo em queda livre, ou seja, que a gente joga de algum lugar ou que ele cai de algum lugar. Dessa forma, conhecendo a altura da queda, podemos fazer uma equação que determine o tempo de queda de um corpo. Conta-se que para comprovar os seus estudos sobre os corpos lançados de uma mesma altura, ele teria subido até a Torre de Pisa, na Itália, e lançado 2 esferas de chumbo de massas diferentes. Ele era o cara, né? O que é então uma equação do segundo grau? Como ela se apresenta na matemática para a gente? Uma equação do segundo grau é uma equação que se apresenta desse jeito aqui, gente. Olha só que bonitinho. ax² mais bx mais c igual a 0. Então, toda equação que aparecer desse jeito, ela é chamada de equação do segundo grau. E ela é chamada assim por causa daquele 2zinho lá em cima. Aquele 2 vai fazer ela ser uma equação do segundo grau. Para ela ser essa equação do segundo grau, o número que está aqui, ó, esse a, ele não pode ser 0. Por quê, professora? Porque se for 0, vai ficar 0x², ele vai embora e vai ficar só o bx mais c. E aí não é do segundo grau, é do primeiro grau. Se eu tiver um 3 aqui em cima, no expoente, ela é de terceiro grau. Se tiver um quarto, é de quarto grau e assim por diante. A gente está estudando a de segundo grau. Então, como é que a gente faz para resolver esse tipo de equação, né? Existe uma fórmula chamada de fórmula resolutiva, ou também conhecida aqui no Brasil como fórmula de Bhaskara. Bhaskara foi um matemático hindu que também estudou sobre a fórmula de Bhaskara, mas não foi ele que criou. Então, aqui a gente tem uma equação do segundo grau. Essa é a forma geral da equação do segundo grau. Essas letras que estão na frente dos x², dos x, né? Essas letras A, B e C, elas são chamadas de coeficientes. Então, a gente vai ter o coeficiente do x², o coeficiente do x e esse coeficiente que está sozinho aqui, que ele é chamado de termo independente. Então, além dele ser um coeficiente, a gente às vezes chama ele de
termo independente. Vou escrever aqui em cima, vocês anotem no caderno. Termo independente. Tá aí. Esse é o termo independente, C. Esse é o coeficiente de x, esse é o coeficiente de y e esse é o coeficiente C. Então, gente, vamos escrever aqui um exemplozinho de equação do segundo grau, por exemplo. Não vamos resolver nada ainda, só vamos escrever aqui. 2x ao quadrado mais 3x menos 1 igual a 0. Olha só, esse tipo de equação é uma equação do segundo grau. Por quê? Porque ela tem um termo que tem x ao quadrado e ela é completa. Por quê? Porque ela tem o a, o b e o c. Se a gente colocar aqui do lado, ó, a equação geral que a gente tem lá em cima, a gente consegue identificar quem é o a, o b e o c. Vamos ver quem é o a, o b e o c? Quem é o a, então? Ó, é só igualar, olha só. Quem está junto com o x ao quadrado é o a. Quem está junto com o x é o b. E quem está sozinho é o c. Então, o a é 2, o b é 3, o c é menos 1, tá? Ah, professora, mas não era mais lá na fórmula? Era. Mas então, se eu colocar menos 1 aqui, né, o c vai ficar negativo. Então, aqui, o c vale menos 1, certo? E como é que se resolve isso, professora? Como é que eu acho esse valor de x? Para achar o valor de x, a gente tem a fórmula resolutiva, né? Ou a fórmula de Bhaskara, que vem a ser a mesma coisa. A fórmula de Bhaskara diz que para a gente achar o valor de x, a gente vai substituir nesta fórmula e nesta fórmula. Ou seja, a gente vai pegar o b, que nesse caso é o 3, e vai colocar aqui, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. 2 vezes o a, que nesse caso seria o 2, ó. E esse delta o que é, professora? Esse delta a gente chama de discriminante. Ou de delta mesmo. Mas se vocês ouvirem por aí discriminante, já sabem que a gente está falando do delta. Esse delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, se a gente quiser colocar tudo dentro da mesma fórmula, também pode, né? Aí a fórmula vai ficar assim. X é igual a menos b, mais ou menos. Depois a gente vai resolver uns exemplos e vocês vão entender o que é esse mais ou menos aí. Raiz de... Ó, se o delta é b ao quadrado menos 4ac, eu já vou colocar todo mundo lá dentro. Dividido por 2 vezes a. Então, ó, essa fórmula também pode ser usada, é a mesma fórmula, tá, gente? A gente só está colocando uma coisa dentro da outra. Então, é mais ou menos isso que a gente vai ter que fazer. A gente vai ter uma equação, vai ter que identificar os coeficientes, quem é A, quem é B, quem é C, e colocar nesta fórmula linda e maravilhosa. Vamos para frente? Vamos entender então através de exemplo uma equação do segundo grau completa. Então vamos lá. Vou escrever aqui em cima aquela formulazinha que a gente tinha lá, que é ax ao quadrado mais bx mais c, né, que é a forma geral da equação do segundo grau. E vou escrever aqui para vocês a fórmula para a gente usar. Ó, vou escrever o delta, que é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e vou escrever o x, que é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 4a, beleza? Vamos ver então como é que eu faço isso aqui.
Se eu tenho a minha equação geral desse jeito, ax² quer dizer que quem está na frente do a, quem está na frente do x ao quadrado é o a. Quem é que está na frente desse x ao quadrado, gente? Como não aparece nada, o que é? É zero? Não. Se fosse zero, ele nem estaria aqui, esse x ao quadrado, né? Porque 0x ao quadrado não é nada, ele vai embora. Mas não, ele é o quê? 1. Então, sempre que não aparecer nada na frente do x ao quadrado, aqui ó, é 1. Aqui também é menos 1. Aqui não, aqui é o 6, né? Negativo. Então, o meu a vale 1, o meu b vale menos 1 e o meu c, é o termo independente, menos 6. Sempre a gente vai pegar o sinal que está ali, ó, para identificar os coeficientes. Se ele está negativo, é negativo. Se ele está positivo, é positivo. Então, vamos agora para a fórmula. Eu vou começar pelo delta e vou fazer separado, tá? Porque a gente está começando agora, né? Então, vou lá. Delta é igual b ao quadrado, ó, o b é menos 1, então eu vou colocar ele dentro do parênteses, para não me confundir na hora de resolver. Menos 4 vezes o a vezes o c. Olha que o c é negativo também, ó. Então, eu vou colocar também dentro do parênteses. Aqui, o que a gente resolve primeiro? A potência e a multiplicação. Tá? Eu não posso resolver a potência e logo já diminuir esse 4. Então, eu tenho que resolver primeiro a potência e a multiplicação e depois essa subtração aqui. Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, que é 1. Depois, menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 6, mais 24. Ou seja, o meu delta deu 1 mais 24, deu 25. Deu 25 delta. Não acaba aqui, né? A gente descobriu só o delta, que é o carinha que vai lá dentro da raiz. Agora, a gente vai achar o x, que é igual a menos b, menos... Ó, eu tô aqui nessa fórmula, ó. E é isso que eu quero descobrir, o valor de x, né? Menos b. Quem é o b? Menos 1. Então, olha só, se o b é menos 1, cuidado porque ele tem um sinal negativo que é dele, mais ou menos a raiz quadrada de 25, não é 25 meu delta? Sim, acabei de achar ele lá em cima. Sobre 2 vezes o a. A vale 1. Ó, tô tirando as letrinhas daqui. Agora, vamos continuar aqui do ladinho. Menos o menos 1 é mais 1. Não precisa botar o mais na frente. Mais ou menos a raiz de 25, quanto é? 5. Dividido por 2 vezes 1, que é 2. Pois é. Agora, a gente vai resolver esse mais ou menos. Ou seja, a gente vai resolver para mais e para menos, para ver o que dá. Como a equação é de segundo grau, ela pode ter duas raízes. Ela pode ter nenhuma raiz, uma raiz ou duas raízes. Então, nesse caso, a gente vê que ela vai ter duas raízes diferentes, pelo jeito, né? Vamos ver? Vamos resolver para mais. E aí, a gente chama esse x de x', ou x1, né? Vai dar 1 mais 5 dividido por 2. Quanto é 1 mais 5? 6. 6 dividido por 2 é 3. Ó, primeiro resultado eu já achei. O x duas linhas vai ser para menos. 1 menos 5 dividido por 2. Quanto é 1 menos 5? Eu tenho 1 e devo 5, eu fico devendo 4. Dividido por 2, então vai ficar menos 2. Ó, outra resposta aqui. Portanto, a solução para essa equação do segundo grau vai ser o menos 2 e o 3, ou 3 e o menos 2. Certo? Ou seja, professora, como é que eu vou saber que isso está certo? Quer fazer a prova real? Você vai pegar esse menos 2 aqui e esse 3 e vai colocar no lugar do x
um de cada vez. Vai fazer para menos 2. Vou fazer aqui só para vocês verem, porque a gente está iniciando, tá? Ó, vou pegar o menos 2. Só é a prova real. Precisa fazer a prova real? Não, não precisa, gente. Eu só vou mostrar para vocês porque estamos começando. Então, x ao quadrado. Menos 2 ao quadrado. Agora, o x é menos 2, ó. Menos o x menos o 6. Se tiver certo, tem que dar igual a zero. Menos 2 ao quadrado é 4. Menos o menos 2, que dá mais 2. Menos o 6. Quanto que dá? 4 mais 2, 6. 6 menos 6, 0. A mesma coisa vai acontecer para o 3. Eu vou pegar o 3 e vou colocar no lugar do x. Então, vai ficar 3 ao quadrado. Observem que, como ele não é negativo, não preciso me preocupar com os parênteses. Menos o x e menos o 6. Vamos ver quanto dá? 3 ao quadrado dá 9. 9 menos 3 menos 6. 9 menos 3 dá 6 e 6 menos 6 dá 0. Então, a gente, ó, conferiu as duas, quer dizer que essas duas são raízes da minha equação. Vamos ao segundo exemplo sobre equação completa. Essa equação é uma equação completa que tem x ao quadrado menos 8x mais 16. Vamos extrair os coeficientes dessa equação. Quem é o a? É o número que está na frente do x ao quadrado. Eu até coloquei 1 aqui, né, para a gente confundir. Então, é 1, o a. Quem é o b? O número que está na frente do x é o menos 8. Cuidado para não colocar o x junto, porque daí vai dar problema. Não pode botar o x junto nem aqui, nem aqui. E quem é o c? É o 16. A fórmula do delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, vamos lá. B ao quadrado é menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual, ó, menos 8 vezes menos 8 é 64 positivo. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 16, 64. Esse menos com mais dá menos. Portanto, o delta deu 0. Pode dar 0, professor, o delta? Pode, sem problema. Continua, toca o barco. Vou fazer aqui em cima. A outra fórmula que é o x. X é igual a menos b menos o b. O b é menos 8, então eu vou botar um parênteses. Mais ou menos a raiz de delta. O delta é 0, já achei ele. Sobre 2 vezes o a. Quanto é o a? 1. O a é sempre 1? Não, não é sempre 1, tá? X é igual a 8, mais ou menos. Qual é a raiz quadrada de 0? Ela existe? Existe. A raiz quadrada de 0 é 0. Por quê? 0 vezes 0 é 0, né? Então, a raiz quadrada de 0 é 0 e 2 vezes 1 é 2. Então, olha só o que vai acontecer aqui. Eu vou ter o x', que é 8 mais 0, dividido por 2. 8 mais 0 é 8. Dividido por 2 é 4. E o x duas linhas, olha aqui. 8 menos 0 dividido por 2. 8 menos 0 é 8 e dividido por 2 tá 4 também. Olha só que deu duas raízes iguais, né? Sempre que eu tiver o delta igual a 0, a gente vai ter duas raízes iguais. Então, a gente não precisa calcular duas vezes. Calculei só para vocês verem que vai dar o mesmo resultado. A solução é apenas o número 4, né? Esse foi o segundo exemplo de equação completa. Vamos ao próximo. Ó, temos mais um exemplo de equação completa aqui. Agora vamos ver o que vai dar. Já conseguimos identificar quem é o a?
Quem é o A, então? Quem é o número que está na frente do x ao quadrado? 2. Quem é o B, que é o número que está na frente de x? Está ali, ó, na frente do x é o 3. Quem é o C? É o 3. Ok, identificamos os coeficientes. Já entendemos bastante coisa, né, até aqui. Mas sabemos mais. Sabemos a fórmula, que a gente tem que colocar na fórmula do delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Esse menos é sempre menos, tá, gente? Porque a gente tem a fórmula, que é delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. A gente sempre tem que olhar essa fórmula para resolver. Ó, aqui também tem um menos que sempre tem. Então, delta é igual a 3 ao quadrado é 9, 3 vezes 3, né? 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 3 é 24. O que a gente tem aqui? Delta é igual a menos 15. Gente, olha só, o que a gente vai fazer com esse delta? A gente não vai ter que colocar ele dentro da raiz quadrada? Sim, né? Então, quando eu colocar esse delta, que é menos 15, dentro da raiz quadrada, vai ficar o quê? Olha só, x igual a menos b, mais ou menos a raiz de menos 15, bastante atenção aqui, sobre 2 vezes o a. Existe a raiz quadrada definida nos reais de um número negativo? Existe um número que vezes ele mesmo dê negativo? Não existe, né? Não existe para nós que só estudamos até aqui o conjunto dos reais. Então, esse número aqui, ó, a gente diz que não existe. Portanto, a solução, a gente nem continua a resolver mais nada. Acaba ali. E a solução, a gente diz, ó, conjunto vazio. Ou ainda, a gente pode escrever assim, conjunto vazio. A solução é o conjunto vazio, certo? Próximo. É um exemplo sobre equação incompleta. Pode ter uma equação incompleta? Pode. É uma equação que falta ou ou o coeficiente. De novo. Aqui nós vamos ver um exemplo sobre equação incompleta. Pode ter uma equação incompleta, professora? Pode. Uma equação incompleta é aquela onde a gente não tem o coeficiente b ou o coeficiente c. Aqui a gente tem um exemplo onde a gente não tem o coeficiente c. Nesse caso, a gente pode resolver através da fórmula de Bhaskara ou através de fator comum em evidência. Tá? Vamos fazer dos dois jeitos, para a gente aprender os dois e escolher qual que a gente prefere fazer, tá? Eu vou fazer o primeiro, que é através da fórmula de Bhaskara, tá? Então, aqui, primeiro modo. Vamos lá. Qual é o coeficiente A, gente? Olhando lá para a minha equação, qual é o número que está na frente do x ao quadrado? Tem número? Não. Então, é o 1. Quem é o meu B? Tem B? Tem B. É o número que está na frente do x, que é o 15. Tem C, que é o termo independente? Não tem termo independente. Então, é 0. Se não tem, é 0, né, gente? Não apareceu, é 0. Então, agora a gente vai para a fórmula do delta é igual a b ao quadrado, b é o 15, ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c. Então, o meu delta é ao quadrado 225 menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 0, 0. Delta é 225. Continuando, x é igual a menos b,
Ó, o B é 15, então vai ficar menos 15 mais ou menos a raiz de 225. Estão vendo por que a gente estudou tanto raiz até agora? Sobre 2 vezes A. Menos 15 mais ou menos. A raiz de 225 é 15, é o 15 vezes 15 que dá 225. Dividido por 2. E aí a gente vai para o x', que é menos 15 mais 15, dividido por 2. Menos 15, devo 15, pago 15, 0. Metade de 0 continua sendo 0, né? E o x, duas linhas, menos 15. Ó, o 15 aqui da frente não muda. O que muda é o sinal do meio. Bastante atenção para isso. Menos 15 com menos 15, devo 15 para um, devo 15 para outro, devo 30, né? Se eu devo 30 e divido por 2, eu devo 15. Então, ó, solução vai ser o 0 e o menos 15. Menos 15 e 0. A gente costuma colocar o número menor na frente, né? O negativo é menor, então ele vai na frente. O outro modo de resolução, que eu vou escrever aqui de outra cor, vou chamar de segundo modo. É fator comum em evidência. A gente tem ali x² mais 15x igual a 0. O que eu tenho em comum nessa parcela e nessa parcela? O que tem igual aqui? O x. Então, eu vou pegar e vou colocar o x na frente. E vou tirar o x de cada um deles aqui. Se eu tirei, vou dividir no caso por x, né? Se eu tirei um x daqui, eu dividi por x aqui, sobrou x, pois x vezes x é x². Se eu tirar o x daqui, vai sobrar o quê? O 15. Então, pois x vezes 15 é 15x. Isso dá igual a 0. Daí a gente tem como resolver já a partir daqui. Olha só, eu tenho um produto de duas coisas, né, que dão resultado 0. Para duas coisas darem um resultado 0, ou é 0 vezes alguma coisa, ou é alguma coisa vezes 0. É ou não é? Pensem no 5, por exemplo. 0 vezes 5 é 0, ou 5 vezes 0 é 0. Não tem outra maneira de dar 0. O 0 tem que estar ou na frente ou atrás. Então, vamos supor que esse cara seja 0. X é igual a 0. Beleza, achamos a primeira solução. Agora, se esse cara for igual a 0, x mais 15 igual a 0, isso é uma equação de primeiro grau. E isso a gente aprendeu a resolver há muito tempo. É só pegar esse 15 e passar para lá. Fica x igual a menos 15. Então, se a equação for incompleta, faltando o c, a gente pode resolver desse jeito também, tá? Aí vocês vão escolher qual que vocês preferem, qual que acham mais fácil. E essa foi a nossa aulinha sobre equação do segundo grau. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um curtir. Um beijo para todos. Tchau, tchau.